Olá, boa noite a todos, daqui Nuno Andrade para mais um vídeo. Tu és uma pessoa que te interessas por temas científicos, aquilo que a ciência diz e comprova? Fica atento até ao final do vídeo, pois eu tenho um estudo muito recente, aliás, deste mês, que comprova que açúcar e inclusive sumos de fruta aumentam o risco de cancros. Boa noite, Maria Couto, Misé Antunes, bem-vindos. Obrigado pelos corações. Olá, Nanda Borralho, a Leona Vetrici, Maria Costa, olá. Bem-vindos a todos e a todas. Olá, Ana Cristina Magalhães, Bíblia Cavalinhos, Sandra Dias, Isabel Almeida e... mais alguém? Não sei se o Facebook está com problemas hoje, se não, hoje à tarde estava com alguns problemas. Abraço e beijinhos, Misé. Alô, alô, Ana. Boa noite, Carla Virgínia Santos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu hoje, aliás, já foi ontem, eu ontem passei por um estudo científico deste mês de julho, muito recente, um estudo muito recente, e não há muitos estudos relacionados com este tipo de coisas. É relacionado com outro tipo de doenças, mas com algumas especificações como este, que eu vi, não há muitos. É muito recente, foi feito este mês. E as notícias não é nada que eu não soubesse ou calculasse, mas para quem gosta destas coisas científicas, que precisa de ver os estudos para acreditar, talvez tenha interesse, tá? O câncer é uma doença que continua a aumentar em todo lado, vai continuar a aumentar por diversos motivos. Um deles é a alimentação, aquilo que as pessoas andam a ingerir, e por isso mesmo vou pedir para vocês partilharem este tipo de informações. É científico, pelo menos hoje, e para que mais gente consiga, pelo menos, ter um alerta de que existem algumas coisas que nós temos que reduzir. Tá? Uma delas é o açúcar e, mais surpreendente ainda, que eu também já falei em alguns vídeos, os sumos de fruta. Eu já expliquei e vou falar outra vez hoje. Boa noite, Grace Roxo, Margarida Santos, olá Mira, olá Leona, Maria Pinto, Mezinha, beijinhos e abraços para ele, olá Hugo Dias, Cartsan, olá Miguel Domingos, gosto de ver-te, Luís Miguel Barros e Pedro Coelho, sejam todos muito bem-vindos. Então vamos lá começar. Existem vários estudos sobre o açúcar e sobre adoçantes, mas em relação a outras doenças, que eu também já vou referir aqui alguns desses estudos. Mas especificamente em relação a açúcar dos refrigerantes e até mesmo dos sumos de fruta, há muita gente que faz batidos de fruta, por exemplo, ao pequeno almoço, a pensar que é uma coisa saudável, e não é bem assim. Alguns estudos mostram que o consumo de bebidas do tipo refrigerantes, bebidas com açúcar adicionado, aumentou 40% desde 1990 até 2016. Estamos a falar de 26 anos, houve um aumento de consumo destas bebidas em 40%. Tá? Um aumento muito grande. Alguns estudos antigos, vou primeiro aqui falar dos estudos antigos, mostram, ou já tinham mostrado, que o açúcar provoca problemas, açúcar em excesso, provoca problemas no metabolismo, problemas cardiovasculares, diabetes tipo 2, excesso de peso e obesidade, não é novidade para ninguém. Mas este estudo, que é deste mês, aliás é da semana passada, este estudo é um estudo que foi feito em França, que saiu publicado no BMJ Journal,
não sei como é que isto se diz em francês, tá? Mas foi aqui feito em França, aqui ao lado. Se calhar alguns de vocês, às vezes há aqui pessoas de França ver, e há pessoas que às vezes até podem ter visto mesmo o artigo, né? Aqui há uns meses eu falei de um artigo que saiu num jornal inglês e estava aqui um amigo meu que vive em Inglaterra que escreveu a dizer que tinha visto esse artigo, tá? Portanto, se tiver aqui alguém de França, que por acaso tenha lido, ponha nos comentários também, tá? Este estudo comprovou que aumenta o risco de cancro de mama, pâncreas, vesícula e útero. Tá? O estudo foi feito com refrigerantes, sumos de fruta e adoçantes. O estudo englobou mais de 100 mil franceses, 101.257 franceses saudáveis, com uma média de 42 anos, e foram dadas bebidas para eles beberem com 5% de açúcar ou mais. Quando nós vamos às compras, comprar alguma coisa embalada, a gente deve ler a parte de trás do rótulo e ver a percentagem de açúcar que tem. Tá? Se tiver 2 gramas ou 3 por cada 100, não é muito grave. Mais de 5 é grave. Tá? Este estudo comprova mesmo isso. Foi dado mais de 5%. Foram feitos também estudos com 100% sumo de fruta. Nós chegarmos ali à cozinha e pomos peças de fruta para dentro da trituradora e bebermos isso. Eu já expliquei, vou voltar a explicar. Quando nós pomos só fruta e determinadas frutas, nós destruímos, com o triturar, nós destruímos a fibra que a fruta tem. A natureza é sábia. Faz açúcar, frutose, no caso da fruta, e faz a fibra na mesma peça de fruta. Mas se nós destruirmos a fibra ao triturar, o açúcar é absorvido muito rápido, tá? E obriga o corpo a produzir insulina, a bombardear o pâncreas, a produzir insulina em grande quantidade para combater esse excesso de açúcar. Tá? Se nós comemos a peça de fruta, como vai com a fibra, esse açúcar natural da natureza é absorvido de forma lenta. É completamente diferente. Tá? O problema nunca é o açúcar em si, é o que vai junto com o açúcar. Foi feito com sumos de fruta, 100% de sumos de fruta, produtos com leite animal. Tá? O leite animal tem um açúcar que se chama lactose, mas o que se vende aí sem lactose também não é melhor. Tá? Bebidas desportivas e bebidas energéticas. Conclusão do estudo. Aumentou 18% o risco de cancro no geral, todo o tipo de cancros, aumentou 18%, e o cancro de mama especificamente aumentou 22%. Ao ingerir bebidas com açúcar, com mais de 5% de açúcar, sumos naturais e produtos com leite de animal, tipo iogurtes, esse tipo de coisas, tá? E bebidas desportivas e energéticas. Esta é a conclusão deste estudo. Os sumos de fruta, em relação aos sumos de fruta, aumenta, eles não falaram em porcentagem, mas aumenta o risco de cancro no geral. Triturar a fruta. E os adoçantes? Os adoçantes, curiosamente, à exceção de um, que eu já vou falar dele, não houve um aumento significativo. Significa que aumentou 1 ou 2%, e isso não é muito significativo comparado com 20 ou 22%, certo? Em termos de adoçantes, em termos do adoçante aumentar a taxa de cancro, não foi muito significativo. Mas existem outros estudos mais antigos sobre os adoçantes. Por exemplo, uma coisa que o excesso de açúcar provoca é excesso de peso. E nós vivemos num país onde mais de metade da população, ou mais ou menos metade, 50% da população, não sei os números atuais, mas era assim há 1 ano ou 2, mas já deve ter aumentado, 50% da população portuguesa tem excesso de peso.
50%, é metade. Já se vê uma grande percentagem de crianças obesas. Tá? Isto é um problema grave. Porque os estudos relacionados com o excesso de peso, mais antigos, mostraram que aumentam também o risco de cancro. Nomeadamente, cancro da boca, da faringe, da laringe, do esófago, do estômago, do pâncreas, da vesícula, do fígado, do reto, da mama, dos ovários, do útero, da próstata e dos rins. Ter excesso de peso aumenta o risco destes cancros todos que eu acabei de falar. Também existem estudos sobre os pesticidas. Já me ouviram aqui falar que a gente tem que comer comida biológica, sem pesticidas. Que às vezes não é fácil de achar. Mas, se nós andamos doentes, se a sociedade está cada vez mais doente, alguma coisa se passa. São vários fatores, um deles é os pesticidas. Existem estudos sobre isso. E sobre um adoçante em que foi provado que aumenta o risco de cancro no geral. Que é, portanto, são os pesticidas e o aspartame. O problema é que a maior parte das pessoas bebe uma bebida e não lê o rótulo. Ou come uma chiclete e não lê o rótulo. Ou compra outra coisa qualquer e não lê o rótulo. Nós temos muitos produtos com esta substância aspartame. Existe pelo menos uma marca, eu vi aqui há um ano mais ou menos atrás, estava no café com umas pessoas e estávamos a falar de saúde e estava uma pessoa que pediu uma água daquelas com sabor, tá? Eu não vou dizer a marca, mas não sei se são todas, mas esta é muito conhecida. Água com sabor, a limão ou água com sabor, qualquer coisa, tá? Com poucas calorias, que eles fazem um marketing. Aí bebes esta água, só tem 5 calorias. Mas depois lá no rótulo estava a dizer que levava este adoçante. Por isso é que aquilo sabe bem, né? Que é o aspartame, tá? Refrigerantes também leva, pastilhas elásticas também leva. Temos que aprender a ler os rótulos. Este adoçante aumenta o risco de cancros, tá? Mas existem estudos sobre, não é só sobre este adoçante, sobre outros adoçantes, aqueles que também foram estudados, que foram falados neste estudo, que não aumentou significativamente os cancros, mas existem estudos que associam alguns adoçantes a problemas de saúde, como tensão arterial elevada, obesidade. Tá? Uma das coisas que os adoçantes fazem, mexem aqui num sistema que nós temos aqui de recompensa do cérebro e nós temos picos de fome, picos de açúcar, picos de fome. Temos vontade de comer mais. Tá? É uma das coisas que alguns adoçantes químicos fazem. Provoca tensão arterial elevada, obesidade, diabetes tipo 2. Não tem açúcar, mas também está provado que aumenta os diabetes tipo 2, por alguma razão será. Altera a microbiota intestinal, que é onde está a maior parte da nossa saúde. Diz que 80% da nossa saúde está no nosso intestino. Microbiota intestinal. Os adoçantes afetam isto, como os antibióticos, como qualquer químico. Quase todos os químicos afetam. Os açúcares também afetam, etc. Provoca dores de cabeça, entre outros problemas. Tá? Portanto, entre açúcar, sumo de fruta ou adoçantes, venha ao diabo e escolha. O problema, na realidade, nunca é só uma coisa isolada. Os adoçantes, se não for uma planta, é uma coisa que não é da natureza, certo? Portanto, à partida não pode ser uma coisa boa, não é da natureza. Portanto, nós temos que ter alguma atenção a isso. Ou seja, temos que reduzir os açúcares. Já falei disto várias vezes. Hoje o estudo da semana passada prova exatamente o que muitos médicos da área natural dizem há muitos anos, e só vem comprovar que os naturopatas, estes médicos de medicinas alternativas, sabem um bocadinho mais de saúde que propriamente os nossos, porque a mim nunca ninguém me disse para eu reduzir o açúcar. Disseram para eu reduzir o sal, e o sal faz bem, dependendo do tipo de sal, etc. Pronto, é a sociedade que temos. Nós temos é que ter informação. Isto é informação científica.
Tudo o que é açúcares, adoçantes ou sumos de fruta, com exceção de algumas frutas baixas em frutose, e se nós misturarmos alguns legumes, porque a fibra dos legumes não é tão facilmente destruída a triturar como a da fruta, tá? E algumas frutas também têm outro valor nutricional, em termos de antioxidante, etc. Portanto, o problema nunca é o açúcar em si, é o que vai junto, é tudo o que vai junto. Tá? É os excessos, nós podemos comer açúcar, como é óbvio, é sempre uma questão de equilíbrio. Se nós tivermos muitos nutrientes no corpo, o corpo funciona bem, lida bem com essas coisas todas. O problema é que nós não temos quase nutrientes nenhum, temos muitos químicos, muitos açúcares, muita coisa que não devíamos, não temos maus hábitos, e isso transforma a nossa saúde numa coisa menos agradável. Tá? Boa noite a quem chegou. Boa noite, Maria de Fátima Santana. Olá, Susana Rocha. Lourdes Rita. Muita gente a ver, não sei. Maria Pinto diz que não come nada disso. Todos nós comemos açúcar em algumas coisas. Só bebes água? Eu também bebo vinho, de vez em quando. E pronto, eram as informações sobre o estudo mais recente que eu vi. Tem uma semaninha, ao menos uma semana até. Vi um dos médicos que eu sigo a falar dele, tá? E achei que era interessante, mais uma vez, alertar a população mundial, pelo menos os que falam português, para perceber o que eu estou a dizer, alertar que nós temos que ter atenção aos rótulos, àquilo que andamos a comer, e isto não quer dizer que a gente não possa fazer um sumo de fruta de vez em quando, mas não pode ser um hábito diário, como muita gente faz. Eu conheço pessoas que bebem um sumo de laranja natural todas as manhãs e acham que estão a fazer uma coisa boa, tá? Mas esquece, não sabem este pormenor, destruíram a fibra, tá? Portanto, era o tema para hoje. Se gostaram, coloquem uns coraçõezinhos. Se alguém quiser deixar alguma pergunta ou alguma questão também pode deixar, não há problema nenhum. Para as pessoas que se preocupam realmente com a saúde, eu tirei 8 bebidas alternativas para nós deixarmos de beber estes venenos. Temos que beber alguma coisa, além da água, ou água também, tá? Mas há várias formas de beber água também, e vários tipos de água. Eu tenho 8 bebidas que eu vou enviar a quem me quiser, manda-me uma mensagem em privado a pedir quais são as alternativas a este tipo de bebidas, e eu vou escrever as 8 para que vocês saibam. Uma delas é um sumo de frutas, mas são frutas específicas, baixas em açúcar, e também leva um legume, que é para ter muita fibra e outros nutrientes, para não nos fazer mal, para nos fazer bem em vez de mal. Tá? São 8 bebidas alternativas, baixas em açúcar ou sem açúcar nenhum, que são saudáveis, muito saudáveis, e que é uma alternativa a este tipo de venenos, que foi comprovado por este estudo científico da semana passada, feito em França, aqui ao lado, aqui na Europa. Beijinhos e abraços, eu volto amanhã às 21h30 para mais um vídeo, e tenham uma noite tranquila, fantástica, e um bem-aja a todos, e até amanhã. Tchau, tchau.